Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Quadros por Segundo. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós temos um convidado, meu amigo Ítalo Passos. Olha aí, Ítalo, está presente? Oi pessoal, tudo bem? É uma grande honra estar aqui nesse canal maravilhoso do Titi. A gente está aqui para falar sobre um dos melhores filmes do ano, na minha opinião. Já estou lisonjeado aqui de ter sido convidado. É isso aí. Bom, você já deve ter visto que tem um vídeo aí sobre Matrix, sem spoiler, né? Então, esse vídeo aqui vai ser com spoiler. Vai ser aí algo diferente que eu tô trazendo no canal, porque não é algo que eu normalmente trago, né? Eu prefiro fazer sem spoiler. E quando tem spoiler, eu acabo colocando no título, como foi o caso de Maligno, por exemplo. Esse filme acho que gera muita discussão, né? Eu acho que é interessante a gente falar um pouco mais de spoiler, um pouco mais de liberdade para poder comentar as teorias aqui, tudo que circunda o filme. E aí eu já vou começar aqui perguntando pro meu amigo Ítalo Passos o que é que ele achou primeiramente, a experiência geral dele com Matrix. Mas você fala em geral a franquia inteira ou só do filme? Não, eu acho que primeiramente do filme, mas aí também se tu quiser falar a relação dele com a franquia também. Quando eu soube desse projeto do quarto filme, eu não fiquei animado, não me atraiu muito. Minha expectativa para esse filme foi alimentada muito nesse último ano, quando foi saindo os materiais do filme, os trailers, e eles me chamaram muita atenção por serem muito subjetivos, não entregarem muito da trama. E isso já me deixou um pouco animado. Conforme os dias foram chegando pro lançamento, eu fui criando uma expectativa ainda maior. E, cara, minha expectativa e experiência para o filme era grande, e quando chegou na hora de conferir, elas foram supridas absurdamente. Assim, eu saí do cinema completamente realizado. Foi uma experiência muito, muito, muito feliz da minha parte. Eu esperava uma coisa, ele me trouxe outra que foi muito melhor do que eu imaginava. Eu esperava um filme sério e tudo mais, e ele é um filme que não se leva a sério, é um filme que ele tira sarro da própria franquia para poder bater em Hollywood. Me trouxe, vamos dizer assim, uma certa esperança de que os criadores de certas franquias podem utilizar suas próprias obras como uma ferramenta anti-industrialização de certas marcas. Matrix é uma marca que a Warner tenta emplacar aí há anos, trazer de volta. As irmãs Wachowski não queriam. A Lana resolveu trazer de volta, a Lily não quis participar. Ela fez isso, ela pegou a sua obra, a sua franquia, e utilizou basicamente como uma arma contra a própria pasteurização, né, de Hollywood, vamos dizer assim. Não vou dizer aqui que é uma arma contra o mercado, porque, enfim, né, isso não existe. Mas ela quebra uma fórmula, que é, vamos dizer que é aquela fórmula que os filmes de super-heróis adotaram, né? Ela quebra essa fórmula e traz algo de novo, que ela bate muito em cima disso, traz algo de diferente e que me faz acreditar que os próprios autores podem utilizar de franquias que podem estar começando a cansar, ou então de franquias novas mesmo, mas contar histórias de formas diferentes, de formas mais ousadas, sem seguir aquele padrãozinho só para dar lucro, entendeu? Eu acho que trazer um conteúdo interessante, um debate interessante, Matrix pode ter sido uma porta aberta em relação a isso. Então, a expectativa foi suprida absurdamente. Eu fiquei muito feliz do que eu vi. Muito massa. Cara, falando um pouco também sobre a minha experiência, eu acho que quando a gente assiste pela primeira vez um filme, a gente está descobrindo aquele filme ainda, né? Então a gente ainda está pensando ali as primeiras coisas em relação ao filme, ainda está digerindo algumas coisas e tal. Eu confesso pra ti que a primeira vez que eu vi, eu gostei menos do que a segunda vez, do que a revisita. Principalmente porque eu considero que esse filme tem alguns probleminhas, que a gente pode até comentar depois, mas a gente estava conversando, né, no grupo, eu mandei mensagem pra ti, a gente estava conversando no privado antes aqui da gravação, e aí eu estava pensando sobre o filme e cada vez mais ele crescia para mim, porque eu comecei a pensar que aquele discurso que a Lana estava adotando ali era muito interessante e muito importante para os dias atuais também, porque eu acho que ela se apropriou de uma oportunidade que já iria acontecer, né, eu acho que ela deixa claro no filme que isso iria acontecer, iria ter Matrix 4, com ela ou sem ela, né, e o Neo ali ela fala isso no próprio texto do filme, né? O Smith, ele fala, tipo, a Warner vai fazer esse filme com você ou sem você. E ela deixa isso crachado na nossa cara. E isso é muito... Esses pequenos detalhes enriquecem muito o filme. O Neo, eu acho que ele é quase uma metáfora para a própria Lana, né? Eu acho, assim. O Neo e a Trinity, isso que é legal. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. O lance é,
eles iriam fazer esse filme com ou sem ela. E como isso caiu na mão dela, eu acho que ela viu uma oportunidade, talvez, de ressignificar Matrix. Porque a própria Lily Wachowski, que é a irmã da Lana, ela falou que para ela era uma experiência que já tinha passado, que ela sentia um certo, não sei se é dor a palavra certa, mas ela sentia um negócio meio ruim, sabe? Com o que já tinha passado com toda aquela experiência, né? Ninguém sabe o que aconteceu nos bastidores, enfim. Por isso que ela não voltou, né? E a Lana resolveu voltar. Então eu acho que ali ela viu a oportunidade de fazer esse filme ter exatamente os discursos que ela gostaria que ele tivesse desde o princípio. E talvez, cara, eu falo até mais, talvez Matrix fosse totalmente diferente do que a gente conhece antigamente, se o mundo fosse o mesmo naquela época. Se o Matrix 1 saísse agora, tá ligado? Se ele saísse em 2020, 2021, ele seria um filme totalmente diferente. A cabeça dela é outra, né? Você percebe que ela entende a autoironia, ela entende a autocrítica também e, principalmente, ela se diverte no processo. Ela conta tudo o que ela quer contar, mas ela se diverte muito no processo. E parece que tá todo mundo se divertindo nesse filme. É incrível isso. Parece que tá todo mundo embarcou na onda e tá se divertindo, sabe? Então, fazendo um grande manifesto ali. Isso é muito legal, né? Eu falo sobre esse detalhe do manifesto no meu texto, de uma forma bem rápida, assim, mas fica bem claro isso. É um manifesto da Lana Wachowski em relação à sua franquia. E eu gosto do cinema das irmãs Wachowski, uma coisa, apesar de não gostar de todos os filmes dela, eu gosto porque elas não são hipócritas. Quando é para elas se autocriticarem, elas se autocriticam mesmo. Elas pegam isso e falam, elas não têm medo de se autoavaliar e expor as limitações que elas tinham ou têm. Então eu acho isso muito interessante e ela trouxe muito dessa limitação que ela tinha ali no primeiro Matrix e trouxe agora com mais coragem nas próprias formas de como tratar uma filosofia de uma forma mais visual e menos falada, de uma forma menos explícita. Aqui a filosofia é muito mais visual, é muito mais cinematográfica do que no primeiro Matrix. No primeiro Matrix você tá sempre se auto-explicando e tudo mais, o que não deixa tirar o brilhantismo do filme, mas você nota uma abordagem diferente de como a diretora evoluiu como artista, né? Então isso é muito bonito, porque quando você consegue transmitir o cinema de uma forma completamente visual, sem precisar de um texto extremamente expositivo, isso te mostra que você evoluiu de uma forma absurda como diretor, como artista, como escritor. Então eu acho que essa foi a maior autocrítica que ela se fez. Entender as limitações que ela tinha como diretora, não ignorar isso, mas trazer uma evolução do que ela era, né? E eu gosto muito disso, dessa autoavaliação da Lana Wachowski aqui nesse Matrix. Cara, pois é, e o lance que tu tava falando, eu acho que tem uma leitura muito, muito legal que ela faz, que é sobre a indústria do entretenimento. Porque o primeiro Matrix, eu acho que ele é sobre um monte de coisa, mas ele não é sobre a indústria do entretenimento, especificamente. Eu acho, né? Pelo menos eu não vejo dessa forma. Esse filme, eu acho que ele direciona mais o comentário. E você percebe, porque tem várias piadas metalinguísticas ali com o mundo atual, como, por exemplo, os estilos de espectadores do filme, são aqueles que só querem saber da ação descerebrada, só querem saber do bullet time. Aí tem uma outra passagem que uma das executivas da Warner, né, que tem uma Warner fake lá no Matrix. Outra das executivas da Warner fala: Matrix é sobre filosofia, é contra o capitalismo, não sei o quê. Ela é muito autoconsciente, né, do papel dela, de onde ela tá ali. E o filme, ele direciona muito o comentário contra toda essa corrente de reboot e continuações que estão tendo. Tem um diálogo que eu acho muito bom do Neo com uma personagem da Jessica Henwick, que eu não sei o nome dela, inclusive. Mas eles estão comentando ali depois que ele sai, né, da Matrix e tal, pela primeira vez. E aí o Neo chega e fala pra ela: transformaram a minha vida inteira em game, colocaram uma coisa que é absolutamente trivial em algo que foi muito importante para todos nós aqui. E aí ela fala: é isso que a Matrix faz. Ela transforma todas as suas memórias, ela pega uma ideia que é original, que é muito boa, e ela transforma, ela deixa tudo trivial. Né, essa palavra que ela usa, trivial. É uma crítica muito direta, né, cara, a Hollywood, assim, como ele pega várias ideias boas, vários temas importantes, e eles simplesmente transformam aquilo em entretenimento barato, assim, trivial, como a personagem fala. Como eu falei, transforma uma parada pasteurizada, né, é algo que não te agrega muito, assim. É aquele negócio, te diverte, não é um negócio ruim, te diverte naquele momento, mas daqui uma semana tu esqueceu aquilo. Infelizmente, a indústria de Hollywood é assim, a gente tem vários filmes que
É aquele negócio, pô, divertido pra caralho, cenas de ação maravilhosas e tal. Mas no final acaba não sobrando muita coisa. Na semana seguinte você já tá ligado no outro blockbuster que tá lançando e aquele que passou, já passou, entendeu? Poucos se firmam. Assim, se a gente pensar nos últimos anos, a gente vai lembrar aqui de Mad Max, esse Matrix agora, que marcou. A gente pega o The Last Jedi, que eu acho outro filme que pegou a franquia e ressignificou ela de uma certa forma. Se você pegar ele como um filme no meio de uma franquia que estava sendo controlada, o Rian Johnson fez algo absurdo ali. Tem até uns paralelos desse Matrix com esse Star Wars do Rian Johnson que são bem interessantes, de como eles não quiseram fazer um soft reboot. Eles pegaram uma página em branco de uma história que não foi contada, ele não queria, não tinha interesse de contar, e eles foram lá e preencheram aquilo. E essas histórias se tornaram algo fabulosos, assim. Aí você pega, tipo, esses poucos blockbusters dos últimos anos que realmente te marcaram, são que trazem um conteúdo a mais, de forma visual, cinematograficamente falando, e que, de certa forma, transcende mais do que simplesmente as cenas de ação, belezas visuais, de grandes efeitos, que é o que atrai o público em grande massa hoje em dia. São filmes que têm um texto mais apurado, que não abrem mão de investir em cenas grandiosas, mas que tem algo a nos contar. Mas esses filmes são os que ficam, não são os filmes que acabam sendo esquecidos uma semana depois. Total. Eu não sei se tu lembra da cena que aparece o personagem do Neil Patrick Harris. E ele fala assim, olha, a Matrix atual, né, que tem toda essa distinção entre a Matrix atual e a Matrix antiga, né? A Matrix atual, o Chris, ela não se preocupa com o realismo, ela se preocupa em te entreter. Ela se preocupa com a ficção. É isso que ele fala. E aí eu comecei a pensar sobre essa fala dele e eu comecei a extrair uma parada que eu acho que é muito real, assim, cara. Como que o entretenimento hoje, massificado, ele é uma espécie de pão e circo para as pessoas não pensarem, né, na vida delas, para as pessoas se perderem realmente, assim, dentro daquilo, né? Se não pararem para analisar a realidade do que está acontecendo dentro do Brasil, né, cara? Milhares de mortes da pandemia e tudo mais, o governo ruindo, e as pessoas estão lá na Netflix, tá ligado? Entorpecidas por todo aquele conteúdo, milhares de filmes, séries, blá, blá, blá. Eu não acho que necessariamente isso é ruim, mas eu acho que em determinado ponto, isso pode causar uma espécie de dormência mental, assim, no sentido de que a pessoa simplesmente deixa a realidade passar e ela tá ali no sofá com a bunda dormente assistindo o filme, tá ligado? Vai parecer muito babaca o que eu vou falar agora. Talvez a carapuça sirva pra algumas pessoas, mas muitas vezes as pessoas ficam imersas assim, ignorando a realidade. Tipo assim, obviamente você tem que ter o escape. Eu tenho meus escapes de realidade. Eu tenho meus livros, eu tenho meus videogames. É tanto que cinema nem é mais um escape pra mim, porque se tornou diretamente ligado a uma profissão, né? Então eu tenho meus escapes, eu gosto de ler algumas bobagens, eu gosto de jogar muita bobagem, mas tem gente que tá tão imersa em um conteúdo tão superficial toda hora, vamos dizer que de 10 séries que a pessoa assiste, 9 é algo pasteurizado de outra coisa, que ela simplesmente quer se alimentar daquilo e não quer trazer algo de novo. Isso dificulta muito o desenvolvimento pessoal da pessoa em abrir os olhos para a própria realidade. Ignora o que está acontecendo socialmente falando, e isso acaba sendo um pouco perigoso, né? Todo mundo tem que ter seu escape, mas essa pasteurização de conteúdo tem esse certo perigo. Você perder um senso crítico da sua própria realidade. Eu não sei se eu estou conseguindo ser muito claro, mas eu enxergo um pouco assim, que você precisa ter os seus escapes, você pode consumir qualquer tipo de conteúdo que você quiser e achar necessário, mas você tem que se manter com os pés na realidade, consumir conteúdos também que sejam interessantes para lhe manter com os pés no chão, porque de algum momento isso pode acabar afetando a sua forma de viver socialmente, vamos dizer assim, né? Pois é, e um tema agora que eu acho que é um pouco diferente disso, já voltando um pouco que eu tinha falado da minha interpretação do Neo ser uma ideia, ser uma, como é que eu posso falar, uma representação visual da Lana Wachowski, né? Se você prestar bem atenção no arco do Neo, é um personagem que ele viveu uma certa parada, né? E aí ela traz isso dos filmes anteriores. E ele começa a duvidar da própria existência dele. Ele começa a ter visões e tudo mais. Ele começa a perceber que ele não é aquele Neo que
está sendo mostrado ali. Inclusive, a própria Matrix, ela fica querendo forçar uma aparência diferente pro Neo. Então, para mim, isso já diz muita coisa. O próprio personagem do psicólogo, do Neil Patrick Harris, é esse cara que fica desencorajando o Neo, fica falando para ele, olha, você não é quem você pensa que é. Tudo isso aí que você tá pensando é besteira, você tá querendo nas pistas da sua mente, você tá ficando doido, toma esse monte de remédio aqui. Isso existe dentro do contexto do filme, mas pode muito bem ter existido na realidade. Pode ter muito bem ter sido uma pessoa da vida da Lana, né? Da Lana e da irmã dela também. Então eu vejo muito o Neo como essa metáfora. E ele fica muito olhando pro céu, pros pássaros, ele fala, porra, eu quero voar. Eu fico olhando pro pássaro, porra, eu quero voar, deve ser fácil voar. Só que ele nunca consegue sair do chão. Até o momento em que ele se conecta com a Trinity, e ali não é nem ele que voa, é ela que voa. Ou seja, ela tomou o controle. Então é totalmente uma metáfora transgênero, cara. Não tem como não ser. É o que vem desde o primeiro Matrix, que o Morpheus fala. Você primeiro tem que acreditar. O Neo, ele só nasce de verdade quando ele morre no primeiro filme, né? Ele acredita e tudo mais, mas ele morre no primeiro filme. E quando ele passa a acreditar, aí pronto, escambalha tudo, começa a voar e o caralho. Nesse filme, você vê que ele tem a noção dos poderes dele, que ele consegue fazer as barreiras para se proteger e tudo mais, mas ele é meio desengonçado. Você pega ele na sequência dos Matrix, que ele tá no auge do poder dele, ele tem toda uma pose de luta, o cara classudo pra caralho lutando, e aqui ele tá meio desengonçado e desesperado e tudo mais, não consegue voar, e acontece que a Trinity, ela crê primeiro do que ele, né? Ela tem uma autoconfiança antes dele, e ela consegue voar antes dele, nesse retorno, né? E é legal essa libertação da Trinity, porque ela sempre foi um apoio muito grande do personagem do Neo nos outros filmes. No primeiro filme ela salva ele, no segundo filme ele salva ela, e no terceiro filme eles dois se sacrificam, né? Aí nesse quarto tem um equilíbrio maior sobre o quão um só existe por causa do outro. Eu gosto muito como a Lana não trouxe uma trama muito complexa para esse filme. Ela trabalha muito no subtexto, na metalinguagem. A trama realmente é uma história de amor que um tá lutando para conseguir libertar o outro. E isso é muito legal, porque ela pega algo simples e trabalha nas entrelinhas. E eu gosto muito disso. Eu gosto de acreditar que a Lana, ela tá querendo contar uma história simples, verdadeira, entre dois personagens que já estão desenvolvidos e consegue trabalhar esse monte de assunto que a gente já falou aqui em apenas subtextos, e isso é muito legal de você imaginar isso, cara. Quanto conteúdo a gente já tirou de Matrix nessa primeira semana do filme em cartaz, quantas mais a gente pode tirar, sendo que a trama em si é algo muito simples, assim. Isso é muito legal. Total, e uma coisa que eu até falei na minha crítica sem spoilers, é que eu vejo muito a união desses dois como se fosse a união do ser, né, cara? O lance de que sexualidade, o gênero não importa, sabe? No final das contas. Todo mundo trabalha junto ali, é um negócio bonito pra caralho, se pensar, né? É quase que um idealismo, assim, que é muito romântico da Lana. Não existe o homem mais poderoso que a mulher, não existe o Neo, o herói masculino aqui nesse filme. É um herói masculino e as heroínas femininas. A Niobe, né? Eu esqueci o nome da atriz, a Jada Pinkett Smith. A personagem da Jada Pinkett Smith é ela que controla a cidade, não é um cara. Os masculinos e os femininos estão sempre ali juntos, né? Eu acho que isso também faz muito parte da questão, o lado masculino e o lado feminino trabalhando juntos ali, na questão do transgênero também, né? Não só isso, mas toda a questão da igualdade de gênero é algo que não é falado, como as outras coisas são faladas, como alguns contextos são falados, mas que você consegue sentir no núcleo do filme, entendeu? A gente nota isso desde os antigos Matrix. As irmãs Wachowski sempre trouxeram uma diversidade muito grande de raças e gêneros nos filmes delas. Você olha os outros Matrix, tem muito negro, tem muito asiático, e isso é bem interessante, porque elas trouxeram isso muito antes disso se tornar, vamos dizer assim, moda, né? Hoje muita gente traz meio que se sentindo pressionado socialmente para isso. As irmãs Wachowski sempre tiveram essa visão social muito grande. Eu repito, as irmãs Wachowski, elas têm essa visão social muito ampla desde sempre. Você pega os primeiros filmes dela, elas nunca foram
de seguir padrões e tudo mais. Elas sempre foram um pouquinho fora da curva. E talvez seja por isso que muita gente não goste de certos filmes delas, por eles serem um pouco fora da curva de Hollywood. A galera vai querendo assistir uma coisa e é uma outra completamente diferente. Eu gosto muito disso nelas, porque elas estão sempre buscando uma diversidade muito grande para poder agregar o conteúdo delas. Nem vou mencionar Sense8, né, que Sense8, ele traz o máximo possível em relação a agregar múltiplas nacionalidades e orientações sexuais. Então, além de Sense8, eles já vinham fazendo isso muito antes. Então, eu acho isso bacana demais. Pois é, e uma coisa aí que eu queria levantar também contigo agora, que eu não tinha pensado nisso, né? A gente conversando aqui, eu pensei agora, nesse exato momento. Como o Amarelo, ele tem essa coisa de libertação, né? A gente tá vendo o personagem aí do Yayab do Martin II, que faz o Morpheus. Tu percebe que sempre quando existe esse contexto de libertação, existe um sol muito amarelo, quando o Neo tá prestes a tentar pular, o sol tá lá, muito amarelo. No final do filme é muito marcante aquela cena dos dois. É uma cena de romance entre os dois, com o sol por trás. O personagem do Morpheus aí, amarelo, é justamente no momento em que ele vai tentar libertar o Neo. Ela esqueceu um pouquinho o couro preto, começou a trazer uma cor a mais, que dentro da filmografia de Matrix não era tão importante. O amarelo nunca saltou aos olhos nos filmes anteriores. Era normalmente ou azul da realidade, um azul bem frio, ou um verde, que é o verde da Matrix, né? Aqui a gente tem o azul vivo também, que é quando eles chegam lá na cidade, né, no Isle, né, que é a nova cidade dos homens. E esse amarelo, essa predominância do amarelo também. Muito legal isso, né? Eu gosto bastante como elas finalmente puderam utilizar as cores em Matrix, assim, porque em Matrix sempre foi aquele negócio bem mais sisudo, pouco radical, e agora eles puderam abrir de mão e utilizar as cores que quiserem. Eu acho lindo demais, cara, a cena final, que virou até meme, né? Tipo, começa a tocar punk rock, e eles saem. E, cara, eu acho muito lindo eles voando e o sol brilhando e tudo mais. Mais uma vez um amarelo de libertação entre os dois de mão dada. Eu acho essas simbologias muito bonitas. Mais um ponto que é trabalhar num subtexto ali, é trabalhar de uma forma mais visual. Algo que, querendo ou não, elas se prenderam muito com o sucesso do primeiro Matrix e tinham que repetir a fórmula nos dois seguintes, porque senão ia ficar muito distante, ia parecer praticamente um outro universo. E é isso que essa nova Matrix é um outro universo. É uma nova Matrix, é uma Matrix criada basicamente para poder adestrar o Neo, para poder manter ele preso aos domínios das máquinas, né? Sem essa Matrix criada pensando exclusivamente em prendê-lo ali, eles não iriam conseguir. Então é muito, muito legal esses detalhes das cores. Tem outra coisa também, tipo, o Agente Smith foi uma grata surpresa para mim, porque eu nunca imaginei que alguém conseguiria, não vou dizer substituir, mas conseguir tapar um buraco que teria o Hugo Weaving ali. Cara, o Hugo Weaving ali é o Agente Smith definitivo. Não tem como. Aí chega... Cara, qual é o nome dele? Esqueci o nome do ator, o babão. Jonathan Groff. Isso. Cara, ele tá maravilhoso aqui. Tipo, como você falou, ele tá claramente se divertindo pra caralho fazendo esse filme. E ele pega na arma e falando, Mr. Anderson, e indo pra cima e botando aqueles óculos estilosos, utilizando umas roupas mais descoladas e mostrando como o Agente Smith, ele se molda a qualquer realidade, ele se adapta a tudo e vai tentar se sair por cima e ficar no controle de qualquer situação que ele vai estar. Cara, isso é muito legal, isso é muito massa. A entrega em relação à atuação é maravilhosa, funcionou demais pra mim. É basicamente um personagem novo com um espírito de um personagem que a gente já conhece, né? Tipo, foi uma surpresa muito grata, muito, muito grata, porque eu não esperava. Que eu até achei que, tipo, cara, esse filme pode ser muito bom, mas Agente Smith eu acho que eu não vou conseguir engolir. E eu queimei minha língua, e eu engoli bem, assim, porque é bem legal mesmo. É um Agente Smith meio fanfarrão, né? Ele coloca o da Ray-Ban, caralho.
engraçado. Sim, o lance do uso da nostalgia, né? Inclusive, que é outro ponto de crítica. Não, eu não vou dizer bem crítica, né? Mas é uma zoeira que ela faz. O Yahya Abdul-Mateen, que apareceu na foto anterior ali, ele fica, você é o escolhido? Não sei o quê. Aí ele fica fazendo as piadas antigas, ele fica frescando. O que é que tu achou desse uso da nostalgia do filme, assim? A Lana também usa muito imagens dos filmes anteriores, né? Eu gosto. Eu acho que funciona legal, principalmente para habituar a gente. Funciona como uma ferramenta narrativa para trazer o Neo para um terreno que ele já conhece. Como ele tá confuso e tentando se desprender e não querer, em alguns momentos não quer aceitar, eu acho que é uma ferramenta bem interessante de fazer o próprio personagem do Neo acreditar naquilo que eles estão falando. Você já viveu isso, você já passou por isso, tá aqui, e eles saem mostrando. Tem até, durante o filme, sem ser diegeticamente falando, a Lana, ela mostra alguns frames dos filmes antigos, quando o personagem vai estar falando alguma coisa e aparece o take dos filmes clássicos e tudo mais. O próprio Agente Smith, quando ele vai falar com o Neo no comecinho do filme, ele fala Mr. Anderson. Aí aparece a voz e o rosto do Hugo Weaving. Em vários momentos isso acontece e eu acho uma ferramenta bem interessante de criar essa ligação do público do passado para o público atual e também de usar essa ferramenta como algo para o Neo se prender e aceitar finalmente a se desprender dessa nova Matrix. Eu achei uma ferramenta interessante. Eu entendo até quem não goste. Pra mim funcionou bem. Tanto que minha crítica à narrativa do filme são outras. Cara, eu vou falar pra ti, eu acho que eu falei isso hoje, né? Eu não sei. Porque eu tô gravando tanto, velho, que eu tô maluco. Eu não sei mais o que eu falei em qual lugar. Eu acho que tem um probleminha do lançamento de nostalgia. Eu gosto, mas eu acho que em determinado momento ela abusa um pouquinho, tá ligado? Tem cenas que são tão parecidas com as cenas anteriores dos filmes que ela colocar uma cena do filme antigo não vai te ajudar a lembrar de uma determinada parada, tá ligado? Eu acho que, assim, ela poderia ter sido um pouquinho mais sutil nessa questão, eu acho. Tanto é que eu acho que ela utiliza muito isso em muitos momentos do filme. E eu sinto que, às vezes, isso pode atrapalhar a experiência de um novato, por exemplo, supondo, né? O cara que nunca viu o Matrix está vendo aquela cena ali, pra ele aquilo não significa absolutamente nada, entendeu? É legal pro fã e tudo, mas eu acho que podia ser um pouco mais comedido o uso dessa nostalgia de maneira geral, sabe? Eu sinto que tem uma hora ali que ela fica muito presente o tempo inteiro na narrativa. Eu acho que é um problema narrativo. A Lana, ela tem uma mão um pouco pesada em relação a certas coisas que ela poderia ser mais sutil, né? Eu não tenho certeza, não tenho como eu ter certeza, porque esse é o primeiro projeto, se eu não me engano, é o primeiro projeto que as irmãs fazem separado. Às vezes, uma traz um equilíbrio para a outra e a gente ainda não sabe, né? Então eu acho que em alguns momentos tem um excesso de mão, realmente, na narrativa em relação à Lana, que eu fico pensando, será que com a Lily isso teria sido um pouco menos pesado? Ela teria puxado um pouquinho mais, não, vamos puxar mais isso aqui, vamos ajustar assim, não vamos ser tão agressivo em relação a isso, não vamos ser tão expositivo em relação àquilo. Então eu fico me perguntando às vezes essas coisas. Eu gostaria de ver um projeto só da Lily para poder ficar comparando os dois, assim. Onde é que uma pesa mais do que a outra, onde é que uma equilibra mais do que a outra. Eu acho interessante pensar nisso. E uma outra questão, antes da gente passar para os probleminhas, o que é que tu acha dessas novas utilizações? Por exemplo, o Bullet Time, né? Que é novo, é uma coisa diferente. É usada de forma diferente, o que eu acho legal. E também, por exemplo, o lance do enxame, que foi criado agora para esse Matrix, não tinha nos outros. E também todas as novas questões, né? Você tem novos desenvolvimentos em relação aos seres humanos, uma cidade nova, tem coisas novas dentro da cidade. Agora, as máquinas, os seres artificiais, podem ir para a realidade. Se eu não me engano, só o Agente Smith foi, né? Ou eu tô ficando doido? Acho que foi, não foi? Um dos filmes passados. É que o Agente Smith, ele não era uma máquina em si, ele era um programa. Aí ele conseguiu se desprender do sistema da Matrix, que ele era daquele programa dos agentes, né? Ele conseguiu se desprender daquilo e conseguiu se clonar por uma pessoa que estava em uma das naves lá de Zion, né? Aí ele conseguiu entrar na nossa realidade humana. É isso, mas, enfim, os programas, né? Na realidade é isso. Os programas agora podem ir para a realidade. E uma outra parada que eu queria muito que elas tivessem desenvolvido mais isso.
queriam muito, mas talvez fique com videogame, alguma coisa assim, que é o lance da guerra das máquinas. Elas deixam claro lá que existe uma guerra civil das máquinas e que o novo poder está vindo. Eu queria que tu comentasse um pouco esses pontos, assim, essas novidades que a Lana traz junto com os roteiristas para Matrix. O que é que tu acha delas? Eu acho interessante, eu acho que ela, assim, por mais que ela tenha feito um filme que ela vai dificultar muito qualquer probabilidade de continuação que a Warner vá fazer sem elas, porque eu acho improvável elas retornarem novamente para esse universo, mas elas deixaram elementos interessantes a serem trabalhados. A própria Guerra Civil das Máquinas pode ser algo utilizado futuramente na franquia com novos diretores e tudo mais. Essa relação de infiltração dos programas no mundo dos humanos pode se tornar um outro tipo de filme com outra pegada, mais, sei lá, investigativa, alguma coisa do tipo assim. E eu acho interessante, assim, esses pequenos pontos, porque ela meio que foi deixando jogado, né? A gente notou que ela foi deixando jogado, e eu acho que ela deixou jogado exatamente para isso, para tipo, ó, se vocês quiserem utilizar aí futuramente, se vocês quiserem se desprender assim do Neo, da Trinity, quiserem aproveitar a marca, tá aí, ó. Tem essas várias oportunidades aqui para vocês fazerem, aproveitarem, porque retornar para esse universo vai ser muito difícil mesmo. Tomara que não tenha uma continuação direta em relação a esse Matrix, porque, como eu disse, eu gosto muito do filme, eu não vejo mais por onde correr isso, eu não vejo onde mais a franquia possa ganhar em relação a esse caminho. Então o que eu enxergo é seguir essas pequenas pistas que a própria Lana deixou aí jogada, que são esses contextos mais, vamos dizer assim, por fora desse núcleo ali do escolhido e da profecia. Massa. Agora, cara, eu queria comentar uns probleminhas que eu acho aqui, que eu não sei se você vai concordar comigo, tá? Vamos lá. Vou trazer os pontos que eu tava falando um pouco antes, no vídeo anterior. Eu acho que tem muita explicação, e essa explicação não me incomoda tanto no primeiro ato do filme. Do primeiro até a metade do segundo, que é quando o Neo tá dentro da Matrix. Porque eu acho tudo muito interessante, é muito divertido. A sequência que toca White Rabbit, né, que é não sei se foi uma música feita pro filme, mas... não, é uma canção antiga, bem antiga. Pronto. Então é uma música que eu acho que combina perfeitamente, né, com o filme. Tem uns tons cômicos ali, meio neuróticos e tal, é bem legal. Tudo que tem a ver com o desenvolvimento da nova Matrix é muito interessante. Tudo que diz respeito ao desenvolvimento da Matrix eu acho muito interessante, mas a partir do momento em que sai da Matrix e vai lá para o universo dos humanos, eu acho que tem coisas ali que começam a ser explicadas de uma maneira excessiva e é tudo sequenciado. Então, um exemplo, o Neo entra dentro da Matrix, certo? Aliás, da Matrix não, entra dentro da cidade, tem uma barreira, né, que é barreira de proteção, e aí o cara começa a explicar, olha, nós usamos os elétrons para fazer isso, não sei o que, blá, 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 blá. Aí ele vê o céu, aí, olha só, agora tem um céu. O céu nós usamos o hidrogênio junto com o oxigênio que juntamos para fazer uma fissão nuclear, para ficar parecido com o céu. Tá entendendo? Então, assim, tem essas explicações que eu acho super superficiais, desnecessárias. Não agregam muita coisa, né? Não agregam muita coisa. E, cara, assim, eu partilho do sentimento, eu sendo estudante de audiovisual, enfim, aprendendo isso durante boa parte da minha vida, de que você precisa mostrar algumas coisas e não só falar do ponto de vista discursivo, do ponto de vista verborrágico da coisa. Não só falar no diálogo. Então, eu sinto que quando ela fala, o Morpheus morreu, tal coisa aconteceu, blá, 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 não ajuda a gente a se conectar com os seres humanos naquele contexto. Eu acho que já era um problema dos filmes anteriores, assim, porque a Matrix era sempre muito legal, mas quando ia para os humanos a coisa ficava um pouquinho pior, um pouquinho mais chata e tal. Eu sinto que teve uma derrapada aí, inclusive eu acho que isso prejudica muito o ritmo do filme no segundo ato, eu acho que o ritmo do filme cai bastante, assim. Tava tudo muito interessante, aí tem uma barriga ali, até voltar pra Matrix, volta a ficar legal, demora um tempo e tudo mais. Então eu sinto que esse foi o meu primeiro problema com o filme. Eu concordo contigo. O grande problema que eu tenho com esse filme mesmo é em relação a isso, que tem certos momentos que você não vê muito agregar, que vai agregar muita coisa pra gente, que a gente fica muito, pra que estão me mostrando isso, sendo que... Beleza, mostrou o negócio do Morpheus, que ele se tornou
um marco e tudo mais, legal, aquilo ali, beleza. Mas tem tanta coisa que eles poderiam ter investido. Se você parar pra pensar, aquele tempinho que eles ficaram em Io não agregou em muitas coisas. Só, tipo, te contextualizou, agora existe uma nova cidade, uma nova população, a Niobe comanda aqui e pronto. Tipo, porque diretamente na narrativa da história que o filme quer contar, não agregou em muita coisa. Assim, e criou uma barriga enorme ali no segundo ato. É tanto que eu acho o ato pra mim é perfeito. O primeiro ato pra mim é brilhante, brilhante. Eu acho maravilhoso. Aí o segundo ato dá aquela caída e o terceiro ato é muito bom. Termina de uma forma maravilhosa. Mas eu tenho esse grande problema também nesse segundo ato. Nada que, como eu falei, nada que eu deixe decair muito em relação à experiência pra mim, mas se eu tiver que apontar algum problema, tá aí nesse segundo ato também. Pois é, eu acho ainda, principalmente o roteiro, um pouco problemático em algumas outras questões. Tu falou que gostou muito do Agente Smith, né? Do Jonathan Groff. Eu acho legal a atuação dele, eu acho o personagem até certo ponto legal. Porém, eu tenho muita dificuldade de entender, cara, por que no final do filme ele não tentou matar o Neil. Tenho muita dificuldade de entender. Porque durante o filme, ele tenta matar o Neil. Quando ele lembra que ele é o Agente Smith, ele tenta matar o Neil. E aí o filme te explica, assim, em 2 segundos, né? Ele próprio explica pro Neil, em 2 segundos, que pra ele ter a liberdade dele, o Neil tem que estar fora. É uma coisa super jogada, mas enfim. E aí quando ele chega no final do filme, ao invés de ele simplesmente matar o Neil, né? Porque agora ele consegue aparentemente controlar o bullet time, que é uma coisa que o Neil não consegue fazer, para ele simplesmente poder ser livre, ele vai matar o psicólogo. Eu não consigo entender, sinceramente. Eu pensei muito sobre isso, não consigo entender. Em relação ao psicólogo, ele precisa se livrar dele primeiro para conseguir a liberdade dele, né? Ele matando o Neil, ele meio que quer utilizar o Neil para conseguir essa liberdade dele. Que a outra vez que ele se libertou, quem o libertou foi o próprio Neo. O Neo que libertou ele da programação da Matrix no primeiro filme, né? Então ele enxerga o Neo como esse caminho de libertação, para ajudar ele a se libertar. E no final você vê o Neo e a Trinity falando que vai fazer algumas mudanças ali e tudo mais. E eu acho que o Smith ele já tem essa visão de como vai poder utilizar o Neo como uma ferramenta de libertação. Como ele sempre enxergou o Neo como um adversário, mas principalmente como uma ferramenta de libertação. A grande libertação seria quando ele consumisse o Neo. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, pelo menos ao meu ver. Interessante do ponto de vista, não tinha pensado sobre isso, não. Legal. E em relação ao Neil Patrick Harris, né? Que... eu não sei se sou só eu que não gosto dele. Eu não gosto dele. Eu não sou fã. Tem um filme que ele tá bem, No Garoto Exemplar, por exemplo, que é um filme que eu consigo aceitar que ele tá bem. Mas nesse filme específico ele é muito irritante, assim, o personagem é muito irritante. E, cara, é difícil. Eu achei muito difícil de aguentar o Neil Patrick Harris. Eu acho, inclusive, eu tava conversando com a Mini, né, também, no grupo lá da Poltrona, que é um site maravilhoso que eu e o Ítalo participamos, nós somos colunistas no site. Eu vejo um problema muito grande na escolha do Neil Patrick Harris, cara, porque, eu não sei, eu acho ele um ator muito chatinho, assim. Ele tá o Barney 100% no filme. Eu não sou fã nem do Barney, só pra te falar, assim, eu não gosto muito do Neil Patrick Harris nem no How I Met Your Mother. Uma opinião aí totalmente impopular. Eu acho ele extremamente forçado e muitas vezes sem graça, enfim. E normalmente eu não gosto muito deles nos filmes também. Eu não acho. Ele não Garoto Exemplar, eu acho que em qualquer momento ele vai mandar um Legendary. E eu fico extremamente incomodado. E eu enxerguei ele aqui no Matrix de uma forma diferente. Era meio que ele sendo uma chacota, entendeu? Ele tinha que ser irritante. Ele tinha que. Meio que, assim, ele tem que ser insuportável, ele tem que ser uma chacota ali. Eu entendi uma tiração de sarro em relação aos grandes vilões que são megalomaníacos e sempre se acham os bichões nas grandes franquias, que contam seus planos e blá 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 blá, e no final eles meio que saem ali com o rabinho entre as pernas e tudo mais. Eu enxerguei ele como uma sátira em relação a esses grandes vilões. Não que eu vá conseguir engolir ele 100% nesse filme, eu não consegui engolir ele a todo momento. Mas eu entendi ali que ele serviu como uma sátira para esses grandes vilões que são meio bocós, vamos dizer assim, né? Porque
é complicado, assim. São dois atores que esse ano estiveram em dois filmes que eu gostei muito, que é o 007 e o Matrix, que tem dois vilões que são dois atores que eu não suporto muito, que é o Rami Malek e o Patrick Harris. Aí eu fiquei, porra. Aí o Rami Malek, enquanto ele tá de máscara sem falar nada, é maravilhoso. Aí o Patrick Harris, enquanto ele serve como uma sátira, ele também funciona, mas quando passa disso, fica insuportável. Se fosse um outro ponto aí que eu não gosto muito em relação ao filme. Tem que aguentar o Neil Patrick Harris. Eu acho que a gente poderia falar também das cenas de ação, que tem gente que tá criticando bastante as cenas de ação, assim. Eu gosto muito do clímax. O clímax, pra mim, desse filme é maravilhoso, assim. Ele tem muita sombra, é tenso pra caralho. Tem o lance do enxame, assim, que eu acho que é fudido, assim, dá até um arrepio na espinha, né? Aqueles caras pulando dos prédios, caralho, caindo no... Cara, é muito foda. Nossa, muito isso foda. é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Zumbis da Matrix, assim, algo que nunca foi explorado e agora sendo... E é engraçado que esses zumbis da Matrix provavelmente foi algo aprendido pela Matrix em relação ao Agente Smith, que ele se multiplicou na antiga Matrix e meio que a programação da Matrix aprendeu isso e utilizou dessa ferramenta como uma arma, vamos dizer, de grande escala, assim. E, cara... aquele clima que tá se jogando dos prédios, porra, eles na moto, cara, aquilo ali é maravilhoso, aquilo ali é puro Matrix. Provavelmente no Matrix Reloaded tem as duas melhores sequências de ação de todos os tempos, assim, do cinema, né? Tipo, pode colocar lá no top 10, que é aquela da luta de lâminas com o Neo e os capangas do Merovingio, e logo em seguida aquela sequência inteira de perseguição na rodovia. Eu acho aquilo brilhante, brilhante demais. Aí você pega aqui, eles trazem esse clima absurdo que deixa assim, eu arrepiei real quando eu vi a galera se jogando dos prédios. Eu achei muito foda aquilo. É importante a gente mostrar a Matrix pro Zack Snyder, pra ele aprender a fazer câmera lenta, ele não sabe. Ele não sabe. Eu acho que o uso da câmera lenta desse filme é muito bom também, nessa parte específica, tá? Todo o lance da perseguição de moto é muito fodido. E o final também, né? Que ele desvia um míssil, e aí tem todo aquele lance que é super bonito que a gente já comentou, e aí tem um voo, termina com um voo. Cara, muito foda. Clímax impecável. Nossa, assim. muito Dos melhores do maravilhoso. ano, fácil pra mim, fácil. Melhor do que o do Homem-Aranha, a polêmica. Melhor do que o Clímax do Homem-Aranha. Pra mim, Matrix pra mim é o melhor blockbuster do ano. Assim. Em questão de blockbuster, de conseguir passar uma mensagem de grandiosidade. Que você para pra olhar, o filme é grandioso dentro de si, dentro do próprio universo. Eu acho que ele é o blockbuster do ano. Eu entendo que muitos prefiram Homem-Aranha, mas por questão... É uma questão afetiva, né? Pelos personagens e tal. Mas eu vejo como um filme em si, no contexto geral, o Matrix ele funciona melhor. Pois é, e aí, cara, eu acho que assim, as outras cenas de ação, e aí falando da minha experiência, eu vi o filme 2 vezes, né? E nem na primeira e nem na segunda vez elas me impressionaram tanto. E Matrix é conhecido por ser um filme, né, revolucionário na questão da ação, né? Se você lembrar do primeiro, cara, todas as cenas de ação que tem no primeiro são, de certa maneira, memoráveis, todas as sequências. Tu falou aí do Reloaded, mas até no Revolution tem cenas muito legais. Principalmente da luta lá, meio Dragon Ball Z, do Neo com o Agente Smith, né? Eu acho massa. Sim, E nesse filme, eu tenho a sensação, eu não sei se é a falta da Lily, que é uma coisa que a gente já discutiu antes aqui nesse vídeo, não sei se é a falta da Lily, que de repente traz um equilíbrio maior para essas cenas, mas eu sinto que a Lana não segurou direito, assim. As cenas são filmadas muito de perto, muito próximos dos personagens. Talvez isso tenha sido uma decisão dela para fazer com que a gente fique mais perto da ação, mais próximo da ação. Mas mesmo assim, eu não sei se funcionou muito bem, eu acho. Ela tenta usar um pouco da câmera na mão ali, em determinados momentos ali também. Câmera na mão simulada, né? Mas eu não acho que funciona, cara, assim. Eu acho que a ação ela poderia ser um pouquinho mais elaborada, ter uns set pieces um pouquinho mais elaborados, sabe? Ela se resolve muito rápido, muitas vezes, o filme correr para outro lugar. Então, assim, eu acho que nesse sentido, pelo menos para mim, é um pequeno problema aí do filme. Eu não vou discordar de ti, não. As cenas de ação no corpo do filme inteiro, eu acho elas tem pouco impacto. Assim. Elas não têm um impacto que poderiam ter. Principalmente eu esperava muito mais num confronto ali entre o Neo e o Smith. Esperava muito mais, assim.
Por mais que seja legal, aquela troca de diálogo, alguns impactos entre os dois, tem seus momentos, mas no contexto geral deixa muito a desejar. E assim, talvez se a questão de skill dela, ela gastou tudo lá no clímax e não gastou no corpo do filme, mas funcionou no clímax, ainda bem, mas não funcionou no corpo do filme. E aí, se é alguma coisa em relação a Lily ter um peso a mais, a gente nunca vai saber, provavelmente. É interessante, assim, você imaginar que uma franquia que até os momentos menores dentro das cenas de ação, só um exemplo, dentro daquela cena da rodovia, tem um momento que tá o Morpheus em pé com a katana na mão e uma submetralhadora na outra, e tá vindo um carro preto com aqueles 2 branquinhos fantasma na direção dele. Aí a câmera bem aberta atrás dele, vendo um carro enorme vindo na direção dele. Aí depois ela só corta pra ele bolar, raspar a katana na lateral do carro pros pneus estourarem e o carro virar. Isso, tipo, corte, e quando vira, é numa câmera lenta lindíssima do Morpheus virando com a sua submetralhadora para atirar na parte de dentro do carro, assim, para atingir o combustível do carro. Cara, são 3 cortes, basicamente, e uma câmera lenta absurda. Absurda. E o Zack Snyder morre de inveja, mas é tipo, ela utilizou de um plano mais em geral, um corte, mais foco detalhe, e depois um plano médio na metade da câmera lenta, depois um plano mais aberto para desenvolver isso, entendeu? Nunca são cenas exatamente fechadas, e aqui é tudo muito em cima, é muito rápido, faltou um poder a mais nas cenas de ação, nesses pequenos detalhes, assim. Pois é, meu amigo Ítalo, é isso eu acho, né? Eu acho que a gente passou por todos os temas que eu queria comentar sobre o Matrix Resurrections. Pra ti é um dos melhores blockbusters do ano? Como é que tu vê esse filme dentro da própria franquia? Dentro da própria franquia, pra mim, fica o primeiro, absoluto, depois vem esse. Aí fica difícil eu distinguir entre Reloaded e Revolutions. Eu acabei de rever Reloaded, não consegui rever ainda o Revolution pra opinar. Mas ficaria primeiro Matrix em primeiro, esse em segundo, e nas 2 posições finais entre o Revolution e o Reloaded, que ainda não consigo lembrar. Assim, se for de cabeça, eu colocaria o Revolutions em terceiro e o Reloaded em quarto. Pois é isso, pessoal. Aqui a gente vai encerrando aqui o nosso vídeo sobre Matrix Resurrections. Queria agradecer a presença do meu amigo Ítalo Passos. Ítalo, faça aí seu jabá, diga aí suas redes sociais aí, onde as pessoas podem te encontrar. Fala também sobre o Clube da Poltrona aí, nesse restinho de tempo que a gente tem. Para que nas redes sociais, quem quiser me encontrar com maior facilidade, tem o Instagram, que é Ítalo S. Passos, @Ítalo S. Passos, tô sempre por lá. E em tempo real eu tô sempre no Twitter também, Ítalo S. Passos também. Essas 2 redes sociais que eu mais uso. Tem o meu Letterboxd, que é Ítalo S. Passos também. Sempre quando posso, sempre quando tem alguma estreia, eu escrevo lá pro Clube da Poltrona. A gente fala desses filmes blockbusters do ano, até os mais clássicos. A parte dos clássicos tá um pouco parada, é muita correria nesse final de ano para todo mundo, mas a gente ano que vem quer voltar com tudo. Tem alguns projetos que eu quero voltar com o Titi ano que vem, em relação a podcast. Então, fiquem aí de olho, quiserem seguir nas redes sociais. Siga também o Clube da Poltrona, @Clube da Poltrona, e é isso aí. Show, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Só por último, última mensagem, assistam o Destino de Jogo, que é um filme muito bom. É isso, muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau.